Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Cheguei, Dani, tô aqui. A Dani me mandou aqui, Polly, cadê tua live? Cheguei, gente. Boa noite. Tema da live, eu falei que eu ia falar sobre os seres negativos, porque muitas pessoas me perguntam quem eles são. Bom, gente, eu não vou enrolar muito, nós já vamos começar a live. Então, como é um assunto, né, que a gente fala aí sobre seres não benevolentes, eu peço a proteção para esse campo, dos meus guardiões, dos meus guias de ascensão, minha conexão com a fonte, Deus, Pai e Mãe, para que nada interfira. Então eu peço um campo de não interferência e que proteja essa nossa live hoje aqui. Então vamos lá, eu vou começar, né? Quem são esses seres negativos, ou a gente chama de alienígenas negativos? São seres extradimensionais que perderam a sua conexão, né? A conexão da sua consciência com a fonte de Deus, com a fonte divina, outras pessoas chamam de Deus, e eles perderam e desconectaram dessa fonte. E como eles se desconectaram dessa fonte, os seres humanos e outros seres começaram a ser fonte de alimento, como se fossem parasitas mesmo, para esses seres viverem milhares de anos. E dentro dessa parasitação, né, se formou uma agenda aí que muitas pessoas da nova era trabalham, que é através da flor da vida, que é através da árvore da vida, que eu falei aqui nos stories que eu ia colocar aqui nessa live. Então, eu quero mostrar para vocês essa questão da flor da vida, para vocês entenderem que não é flor da vida, e sim, a gente chama até de flor da morte. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Ai, espera só um pouquinho. Ó, consegue enxergar? Então a gente não chama de flor da vida, e sim flor da morte, né? Porque a agenda luciferiana de Thoth, e muita gente trabalha com essa energia, né? Os Thoths. Deixa eu posicionar melhor aqui. Essa aqui é a flor da vida inorgânica, tá? Que todo mundo trabalha aí e anda sendo enganado. A agenda luciferiana de Thoth, ou os luciferianos Thotians, eles queriam destruir totalmente essa espiral de cristal e todo o código da criação orgânica. As matrizes, os artefatos que incluíam a base de grade 12 e começaram a trabalhar com a grade 10, né? Todo mundo vê essa grade aqui, eu não sei se está dando para ver com o mouse, mas os 10 seferotes. O nosso DNA original, ele tem como base de grade, né, aqui, a grade 12, tá? Esse é o código da ordem natural da matriz do tempo universal, que é a nossa criação orgânica, a nossa arquitetura, né, que se conecta diretamente com a fonte, com o ponto zero, com Deus, como vocês queiram chamar, que é um suprimento ilimitado de energia. Então, o que eles fizeram? Eles roubaram e distorceram essa flor, né, da vida aqui, que a criação original, então, são de 12 seferotes, de 12 filamentos, e substituiu por essa base 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que a Cabala escura, ela usa essa grade de base 10, que inclui o padrão da geometria metatrônica da flor da vida, que é mais apropriada para a gente chamar, então, por isso que eu coloquei aqui de flor da morte. Muita gente também trabalhando com Metatron. Isso aqui está ligada a essa distorção metatrônica, tá? Este modelo
de flor da vida aqui, ele foi projetado para distorcer, para alterar todas as proporções da arquitetura original do Christus, para inverter e fraturar a energia da consciência, para procriar as estruturas de reversão que foram distorcidas e ficam alimentando aí e gerando vida artificial nos sistemas de buraco negro. Como é então a flor da vida orgânica, né? A flor da vida cristal? Olha ela aí. É uma espiral de cristal conectada ao ponto zero que ela se auto-retroalimenta. E aqui, né? Aqui a gente tem a flor da vida inorgânica que as pessoas estão trabalhando, que é de inteligência artificial, e ligada aí à espiral de Fibonacci, que te desconecta do ponto zero. Então eu vou falar sobre isso, por isso que eu estou mostrando a tela, daqui a pouco eu volto, tá? Segura aí. Desconectando do ponto zero e que fica parasitando energia e vampirizando energia. A flor da vida cristal, que é essa daqui, a original, ela tem fórmulas geométricas dos ângulos de 45 graus da espiral de cristal, que original, né, ela origina a onda trina, a gente chama da trindade, né, a onda trina, onde tem uma pulsação de fase contínua que vai a partir do centro do coração de Deus, né? Então o ponto zero, esse aqui é o coração cósmico, o amor central de toda a união que gerou e semeou todas as criaturas, dando este presente para nós, né, da fonte eterna e o seu sustento. Então, a Santíssima Trindade, né, que a gente fala, ela não é aquela Trindade que a gente conhece. Deixa eu virar aqui. Não é aquela Trindade que a gente conhece, que é Pai e Espírito Santo. A energia feminina ela foi dada dessa energia trina, né? Então a gente esse ponto zero, Deus Pai, que foi gerado da terra, e Cristo Sofia, o Filho e a Filha. Então, voltando aqui nessa imagem, para eles imporem, né, fazer as criações artificiais por meio de maquinário tecnológico projetado para continuar circulando essa energia finita, né, porque, como eu falei lá atrás, são seres sem alma que precisam parasitar a energia do ser humano porque se desconectaram do ponto zero da fonte. Eles criaram esse sistema de circulação de energia finita para propagar essa energia metatrônica, que são os códigos de Bionda de Vesica Pisces, que mantém essa configuração desses seres negativos, seres não benevolentes, que são os anjos caídos, os espíritos impostores, tá? E neste padrão aqui, geométrico, as diagonais elas são fixadas em 60 graus, ao contrário da geometria sagrada, né, da flor da vida orgânica, que tem as suas diagonais em 45 graus. Então, o natural é 45 graus. Quando a gente está numa diagonal fixada a 60, isso não é natural para a nossa criação, pois impede o retorno desse fluxo de energia, né, da força vital do campo-fonte. Então, este modelo matemático promove o código metatrônico, que então é baseado em 2 esferas e não 3, que é o nosso DNA original, a trionda, né? Que é a vida eterna, é o que restaura a energia fonte por meio dessa onda trina, tá? Então, essa flor da vida que a humanidade conhece, né? Eu deixo aqui muito claro porque às vezes as pessoas confundem, por isso que eu estou mostrando aqui. Essa flor da vida que todo mundo aí trabalha com ela, que acha que está ligado a algo legal, ela é um sistema entrópico. O que é esse sistema entrópico? Que fica levando você a perder energia. Ela é uma energia parasitária, vampiresca, com arquitetura de inteligência artificial, com o objetivo de desviar a consciência da humanidade, a consciência do plasma original do Cristo divino, que é essa projeção de grade 12, para manifestar um sistema de fonte fechada e anticristo, tá? Isso aqui,
que todo mundo usa aí na nova era, mantém esse ser encantado que deveria sofrer uma expansão espiritual biológica preso num sistema de energia fechado, como eu falei, finito, onde conforme o seu campo vai expandindo, tá vendo? Ó, uma esfera que se expande para outra esfera, que se expande para outra esfera. Isso vai fazendo você expandir essa espiral metatrônica, só que cada vez que você expande mais a consciência que eles falam, você vai afastando cada vez mais do ponto zero da criação, você vai desconectando do ponto zero. Aqui não, aqui você vê o ponto zero, o coração cósmico, Deus, da fonte infinita de energia, onde você vai e retorna. Então é um sistema aberto, onde você não sai da conexão com a fonte original e você está sempre conectada nesse ponto zero, se auto-retroalimentando, tá? Quanto mais você vai expandindo aqui nesse sistema, mais distante do ponto zero e mais preso você vai ficando e reciclando no plano terrestre. E mais escravo da consciência você vai ficando. Então, tá vendo o engano? Tá vendo que é a manipulação e a gente acha a expansão consciente, não tá. A gente tá cada vez mais se distanciando da então eles usam esse sistema porque desconectaram da fonte, perderam suas almas e aí pararam de arrumar um sistema aí para ele se retroalimentar e estar vivo. Esses seres negativos e não obedientes, eles não têm emoção, tá? Eles são altamente inteligentes, mas eles não têm emoção nenhuma. É como se fosse aquele cientista maluco. Eles manipulam e modificam geneticamente a raça humana, né, os seres humanos, como é feito, por exemplo, na agricultura. Eles vão modificando geneticamente com o intuito de entre aspas, né, dizem isso, mas quanto mais essa agenda artificial de inteligência artificial, né, essa agenda transhumanismo que a gente fala, que tem isso vai deixando mais sensação e mais a gente mentalmente desconecta totalmente do natural, que é a fonte de vida, a vida simples, tá? Muitos desses seres violentos, perigosos, e infelizmente eles usam a humanidade, o ser humano, que é tão visado, o planeta Terra, como uma joia que eu falo, eles usam isso como investimento de recursos energéticos para o seu próprio portfólio. Então a gente pode ver os arcontes, né? Os arcontes fazem parte dessa agenda, que são o falso rei da tirania, e eles controlam as massas através do meio, né, por abuso tecnológico. Então eles fazem a gente achar que a tecnologia é maravilhosa, é para o nosso bem, e implantam isso, né? E como eu falei anteriormente, vai te desconectando da natureza, vai desconectando você do contato social, que inclusive estão muito forte agora, né? Todo mundo de home office, a tecnologia avançando, e é isso que eles pregam, através do controle da mente e implantes e frequências de estratégias militares. Então é uma ganância por militares para promover essas estratégias arcônticas, né? Que são dividir para conquistar. Então essa divisão é feita pela política, pelas religiões, homem e mulher, educado e não educado, pobre e rico, os que estão conscientes, os insanos, né? Tudo com esse objetivo de criar cisma, de dividir, separar, porque assim a gente perde força e eles continuam alienando as pessoas, eles continuam ali controlando a mente e controlando as pessoas. Outro arquétipo, vítima-vitimizador, eles também usam a agenda de abuso sexual e miséria sexual, isso eu falei na aula, né? Os vícios, os vícios que entram aqui, pornografias, a sexualidade desenfreada, né? Então são agendas onde eles captam essa energia para sobreviverem. Abuso infantil, sacrifício infantil, a misoginia, que é a raiva, né, contra as mulheres, esse ódio. Lógico, são tiranos, né, o patriarcado aí muito forte, e fazem parte dessas agendas negativas. Eles também são psicopatas,
são seres que não possuem empatia nenhuma, não têm remorso, tá? Eles não se preocupam com os seres humanos, eles não estão nem aí pra gente. Pelo contrário, né? Eles falam que os seres humanos são idiotas, são inferiores a eles, que nós somos burros, estúpidos, e muitas vezes eles causam aí zombarias para criar violência e dano intencional para o próprio divertimento deles. E alguns desses grupos, né, eles possuem tecnologias muito avançadas que foram conquistadas aí por milhões de anos, que vem aí, né, da criação com o uso de inteligência artificial, estando por trás dessa agenda do transhumanismo que eu falei, que tem post aqui sobre isso. Se vocês não encontrarem, vocês me pedem para vocês. Qual a intenção fazendo isso? A gente da nossa soberania, da nossa autonomia como seres humanos, por meio desse vício tecnológico que o tempo inteiro a gente quer, né? Um celular novo, um computador novo, é o relógio, é o iPad, é o não sei o que lá, toda essa tecnologia que eles implantam na nossa mente, que é necessário, mas que nos distancia dessa vida mais natural, mais simples, mais social, mais harmoniosa, tá? Esse é um plano desses seres negativos aqui no planeta Terra. A gente está vendo muito isso acontecer agora, né? E isso promove um abuso tecnológico da alma. Quando começou isso? Desde o cataclismo de Atlante, ou Atlântida, né? Quem não conhece sobre Atlântida, Atlantes, é legal pesquisar. Eles, desde desse cataclismo, eles têm manipulado os seres para os seus próprios interesses através dos negócios, e estes seres, né, desde a Atlântida, são conhecidos como os anjos caídos, os angélicos, falado tanto. Eles usam essa técnica, né, controle lógico, para quê? Para fazer o controle da mente das pessoas, manipulando negativamente, que vai levando a humanidade para uma linha de tempo artificial, tá? Então, esses seres negativos basicamente são esses seres sem alma, que desconectaram da fonte, que estão aí promovendo agendas para autossobrevivência, roubando a nossa energia, a nossa soberania, né? Levando a gente para essa inteligência. São empatas, não tem essa emoção, não tem esse sentimento, então vamos para a inteligência, são extremamente inteligentes. E existem muitos tipos de grupos e raças que estão, né, que são essas criaturas, muitos projetados em laboratório, e eles são capazes de projetar a consciência deles para linhas de corpo físico. Então, quem são eles, tá? Vamos familiarizar aí com os nomes. Os Anunnakis, também chamados de filhos de Belial, Thoths, Enkis, Enlil. Tem o grupo do Sol Negro, né, que a gente tem os Alfa Draconianos, os grupos de Orion, né, os Draconianos de Orion, os Greys, que são os seres cinzentos, os Zetas, que também são chamados de reptilianos. E também a gente tem aí os insetoides. Eles adoram implantar, tá? Colocar implantes para controle da mente. Por isso que eu sempre falo para vocês: quem controla a mente, controla a alma. A gente precisa ter controle disso daqui. Ai, Polly, como eu faço isso? Você precisa ter consciência dos pensamentos que estão chegando, se isso é seu, se não é. Você consegue isso através de meditação, né? De observar a tua mente, de limpar o ego negativo para parar de reagir na vida. Então a informação chega, você consegue fazer uma leitura, né? E não simplesmente reagir. Então, por quê? Eles estão aqui, ó, no controle mental, tá? E eles vão temas de crenças socialmente aceitáveis para pessoas, para ir mudando esses valores anti-humanos que são usados para condicionar a humanidade. E aceitar esse abuso espiritual que eles fazem, né? Reforçando esse pensamento de escravidão hierárquica, né? Então, presta atenção nisso, escravidão hierárquica. Porque o outro é melhor e eu tenho que deles, né? Até essa pessoa ficar nessa questão do Salvador vir,
né? Todos esses programas, gente, é para tirar a tua soberania. É para tirar a tua autonomia como um ser Deus, né? Filha de Deus que nós somos. E aí a gente começa a entregar a nossa vida, né? A nossa alma para essa hierarquia, colocando a gente nessa idade, colocando a gente no sistema de que a gente não vale nada mesmo. Pode ter bens dos cristos de Deus, mas a gente não se coloca criança, coitadinha, que tá aqui, ó, menor. É assim que eles manipulam. Eles escravizam, então, pela hierarquia e pelo medo de Deus. O medo disso, o medo daquilo, tá? Isso é uma estratégia. Uma estratégia de dividir para conquistar o planeta e a humanidade. Então, assim, a gente tá vendo aí, as meninas estão falando que o vídeo tá falhando. Eu vou acabar e vou encerrar isso daqui, daí eu gravo e daí vocês assistem depois, tá bom? Senão eu vou perder. Pode estar uma instabilidade na conexão. Então a gente está numa guerra espiritual e esses seres, eles estão tentando esse controle, mas não vão conseguir mais. Então muitos seres estão, né, esses sem almas, com o nosso despertar, com o nosso controle mental, com a limpeza do medo. Inclusive eu vou fazer um desafio, um grupo de 30 dias onde a gente vai trabalhar só o medo. Tá? Só vamos limpar núcleos do medo, programas do medo. Quem tiver interesse, fala comigo em inbox ou no WhatsApp. A gente vai fazer 30 dias aí de atividades, de meditações que eu vou passando pra gente trabalhar o medo, tá? Porque é uma das formas que eles controlam. E aí, quando você, né, muitos seres despertando, estão nesse controle da mente, estão entendendo o que está acontecendo, e aí a gente vai saindo da agenda deles, tá? Trabalhem meditação, né, para conhecer a mente de vocês, trabalhem o ego negativo, trabalhem os programas do medo, trabalhem a empatia e saibam que estes seres, eles não estão nem aí para a humanidade, e eles estão dentro do sistema político, do sistema religioso, do sistema médico, do sistema financeiro. Eles estão ali, tá? Eles não querem o seu bem. Eles querem dominar o planeta, mandar no planeta, tirar a tua soberania, porque você é um nada para eles, e roubar a tua energia, tá bom? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, né? Muitas pessoas me perguntam quem são estes seres. Eu coloquei aqui, então vão pesquisar, vão atrás, né, desses seres. Mas basicamente é isso: sociopatas, psicopatas, tiranos, seres sem alma, que não têm empatia nenhuma, eles brincam com a humanidade. Isso, Ale, os seres sem uma educação também, né, muito engessado, e estão aí brincando para conquistar. Por isso que eu falo para vocês no post que eu coloquei, não existe. São agendas desses seres negativos não benevolentes. Se você defende a direita, se você está defendendo a esquerda, você está participando do sistema deles, tá? Porque são os militares satânicos, os luciféricos brigando, sabe? São grupos de raças brigando. Na verdade, agora eles estão morrendo, né? E aí saiam desse sistema também. E aí... o Ângelo falando, né? O Criador te guarde a todos aqui também. Gente, Criador não é só Deus Pai. Isso foi uma agenda que esses seres negativos também colocaram aqui no planeta Terra. Deus Pai é um patriarcado absurdo. Eu dei a aula, a Dani estava na aula de quinta, que a gente falou da mulher lunar, da mulher solar, desse sistema deles de desligar a mãe do planeta, né, apagar a mãe do planeta para esse tirano entrar, para esse patriarcado entrar e fazer a humanidade acreditar que Deus é só pai. Mas em 2020, que foi ano passado, graças a Deus a energia da mãe divina foi ativada. E ela que está fazendo, né, todo esse trabalho de ascensão, ajudando esse planeta. Né? Tanto que quando ela foi ativada, houve as retaliações, essas queimadas
na Austrália, tudo isso acontecendo, foi uma retaliação por conta da ativação da mãe divina, tá? Então Deus, gente, por favor, Deus não é só pai, Deus é mãe, Deus é pai e Deus é filho e filha, né? Vamos acabar com essa misoginia, né, da raiva da mãe e da mulher que foi colocada. Então, assim, as pessoas precisam sair dessa agenda. É muita manipulação, tá? Mas eu tô aqui, mesmo travando aqui um pouquinho, tô seguindo, tô falando, porque isso vai ser salvo, depois vocês assistem novamente. Então não caiam nesses programas, tá? Ativem e curem o feminino também em vocês, né? Peça para a Mãe Divina, para você lembrar de quem é essa energia que foi tirada da gente, tanto os homens quanto para as mulheres, porque o homem também tem esse princípio feminino e masculino dentro, tá bom? Então é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Eu tô vendo os comentários de vocês, mesmo travando. Aguenta aí, segura o campo, né? E se quiserem perguntar algo sobre esse assunto, né, os seres negativos ou não benevolentes, essa agenda, né, em várias constelações aí que estão aqui dominando a gente desde a Era do Gelo, muito antes de Cristo, né? Vários Cristos vieram para cá para ajudar nessa ascensão e a gente está conseguindo agora, graças a Deus. Então perguntem. Deixa eu travar. Foco no bom. Vocês têm alguma pergunta, gente? Senão eu vou encerrar. Esses seres estão sendo eliminados, então conecta com a fonte, conecta com a mãe, com o pai, com o santo pai, com a santa mãe, com Deus, com a ponto zero da criação. Peça isso, a intenção é tudo. Fale em voz alta que você quer essa conexão com a fonte verdadeira de energia infinita, de energia... Ô Dani, os seres positivos são os seres crísticos, tá? Estão nas dimensões, a gente já conversou disso, né? Muitos deles estão aqui lembrando quem são, né? Como eu te falei, a gente está lembrando o nosso DNA Cristos, né? Mas a gente tem que trabalhar aqui para começar a ajudar. Lembrando que isso aí me lembrou uma coisa muito importante. Os seres que são positivos mesmo, que estão numa vibração muito mais elevada, eles não estão na mídia, eles estão fazendo o trabalho deles em off, tá? Eles não precisam de palco, eles não precisam, como que eu falo? Trabalhar mostrando o que eles estão fazendo, tá, Dani? Eles ficam muito em off, geralmente não estão mais em rede social, porque a gente sabe que isso aqui é um sistema também, então eles já desconectaram. Estão mais no trabalho ao serviço dos outros. Eles não estão em serviço a si próprios, sabe? Então eles ficam afastados, assim. Eu conheço muito a Lisa René, né, que eu já falei pra você, a Maria Alice, que trabalha junto com ela. Eu acho que, por exemplo, que eu estudo muito Krishnamurti, o Eckhart Tolle, então tem o David Icke, né? Vocês seguem aí, né, o David Icke. Tem o Castanheda, que ele fala muito também dessa agenda, né? E nós aqui embaixo despertando para o que a gente é, né? Não é que a gente é crístico, né? A gente ainda tá ali com a mente inferior, que é o primeiro, segundo, terceiro chakra impactada. Então, por isso que a gente tem que fazer essas curas, Dani. Curar o ego negativo, curar esses programas do medo, trabalhar essa mente inferior, né? Pra gente começar a fazer ascensão. Lembra que eu falei do quarto chakra, do coração? E criando e curando essas feridas, pra gente ir fazendo essa ascensão nesse nível. Mas a gente sim, nós somos seres que estamos despertos, só estamos ainda lembrando, né, muitos de nós quem somos.
Então, assim, eu posso falar que a gente ainda tá um pouquinho ali na dualidade, né? A gente fica na mente inferior, a gente fica aqui na mente superior, a gente traz esses fardos, né? Mas a gente tem esse DNA potencial crístico para ser ativado. Então, se você sabe disso e já tá sabendo disso, pode ter certeza que você é um de nós, tá bom? Na verdade, em 2012 o planeta já ascendeu, né? A gente até achou que tinha medo de não acontecer isso, porque o planeta tentou fazer a ascensão em outras eras e a gente estava com muito medo de não conseguir em 2012 fazer essa ascensão do planeta Terra para quarta, quinta, sexta dimensão. Quinta dimensão aí sendo Tara, né? Eu não sei se vocês sabem, e aí eu tava até contando isso pro meu noivo ontem. Foi quando os seres negativos entraram aqui, então eu vou contar. Aquela questão que as pessoas falam do Big Bang, né? Da explosão. O que aconteceu? A gente era um sistema, então eu vou resumir aqui, tá? A gente era um sistema gigante de uma dimensão aí de sétima, né? Quinta dimensão. E aí, nessas guerras galácticas que aconteceu, houve uma explosão de Tara. Tara e Tiamat são dois pares de planetas que explodiram, né? A gente estava ali no berço de Lira e explodiu. E a Terra, né, é um pedaço de fragmento deste sistema solar que explodiu, Tara. Né? Por isso que a gente fala a Terra é a terceira dimensão, a Tara é a 5D, a quinta dimensão, e Gaia, que todo mundo fala, é a sétima dimensão. O que a gente está fazendo hoje? Buscando esses fragmentos para unir de novo, tá? Então, na terceira dimensão, que é o planeta Terra, que é um pedaço dessa grande esfera, que eu tava até, me veio essa intuição, né? Da explosão de Tara e eles falando desse Big Bang, né? Que foi a desfragmentação. Surge o planeta Terra. E ali é trazido a Lua, né? Que eu já falei aqui desse sistema artificial, onde tem seres reptilianos, draconianos, todos esses seres ali que foram, né? Trazidos de várias constelações aí que explodiram também, eles perderam e aí foram para a base na Lua e outros vieram aqui para a terceira dimensão, que é a Terra. Por isso essa bagunça toda, entendeu? E ali a gente é controlado por seres que estão ali na Lua, magnetizando e controlando a mente das pessoas aqui na terceira dimensão. Só que a partir de 2012 o plano de ascensão, a gente viu que não ia dar certo, entrou com o plano B, porque seres negativos, né, infiltraram no planeta Terra e estão usando, por isso que eu falei da flor da vida, da árvore da vida, estão usando seres com boa intenção, né, com essência, muitos índigos, muitas sementes estelares, para usar a agenda deles, trabalhando com o quê? Metatron, as reversões metatrônicas, com essa flor da vida inorgânica, com a flor da vida, né, que parasita, com as 10 seferotes da Cabala escura. Então, eles estão usando seres, né, benevolentes que não despertaram para isso, para essa consciência trina, eles entraram aqui e estão usando esses seres. Mas usamos o plano B, em 2012, a Terra fez a ascensão. Tá bom? É isso. Ângelo, não sou da nova era, já fui. A nova era, ela é uma matriz da falsa ascensão, né, que fala para você que tudo é lindo, maravilhoso, segue o guru, e você não olha para o ego negativo. Eu não. A ascensão, para mim, é a mudança de frequência à medida que você vai curando a tua sombra, o teu ego negativo e os programas do primeiro, segundo, terceiro chakra, que é o corpo da dor, é as tuas memórias de trauma, de abuso, de sofrimento, de tirania, de raiva, né? Dentro desses seres negativos a gente tem, né, os seres demoníacos, satânicos, então, que estão aí com os implantes, né, causando implantes no ser humano de vergonha, de culpa, de ira, de raiva, de miséria sexual, né, a promiscuidade, os desrespeitos, a misoginia, e toda a luxúria, a ganância. Então, a gente tem que curar em nós,
para a gente fazer uma ascensão, porque a gente pode sim ser Cristo. Não como a nova era fala que tudo é encantador, deslumbrante e maravilhoso. Você pode sim acessar a tua essência divina, tua conexão com a fonte, né, com Deus, Pai e Mãe, como você queira, porque é a síntese energética, né? Parar de ficar nesse implante do Salvador, porque a gente na queda, eles implantaram o implante crístico, que a gente acha que a gente não é Cristo, tá? Que é o implante de sofrimento que faz você ficar aí nessa questão. Esses seres negativos fizeram isso. Acha que você precisa olhar para o Cristo crucificado. E aí falaram que ele te salvou por isso. É uma outra agenda, tá? Pra gente não reconhecer o Cristo que a gente é. E aí você fica dependendo disso e no sofrimento e na crucificação e esperando Jesus voltar. É uma outra agenda que eles estão criando e vocês estão tudo caindo nisso. Então, são várias aí narrativas que eles vão criando para continuar fazendo a humanidade ficar presa nessa consciência de que você não tem soberania, de que você não tem liberdade e de que você não é livre, né? Que você não é um Cristo, filho de Deus. Não tô falando aqui para você ir para arrogância e para superioridade, que é um outro implante que eles colocam, né? Superior e inferior. Lembra que eu falei que eles falam que a gente é um idiota, que a gente é inferior que eles? Não é para ir isso, mas é você reconhecer. E temos qualidades crísticas. Quais são? Paciência, benevolência, empatia, amor ao próximo, equilíbrio, como fala? Depois eu tenho até aqui os espíritos do Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Mas a gente não reconhecer essas qualidades que nós somos, entende? E ficar nesses implantes de raiva, de medo, de sofrimento, de vergonha, de culpa. Então é tudo o programa do ego negativo que a gente precisa curar, tá? Trabalhar a autoestima, né? O amor próprio, sem ir pro que eu falei do negativo, que é a soberba, o egoísmo, né? Então, o que a agenda faz é isso com a gente. Então, por isso que eu sempre falo com as pessoas, quando a gente curar isso e fazer essa ascensão, que a ascensão é o quê? Mudança de vibração, mudança de frequência. Energia é consciência e consciência é energia. Quando você vai curando essa mente inferior, toda essa dor, esse trauma que a gente traz, né? Você vai alinhando o coração para cima e vivendo nessas frequências mais altas de paz, de abundância. Outro implante que esses seres negativos colocaram na gente, consciência de pobreza. Que você tem que ser pobre, que aqui falta alguma coisa. Eles colocam, viu que eu falei que eles manipulam pelo medo? Que tudo vai faltar, que você tem que estocar as coisas, entendeu? Eles vão colocando narrativas para achar que você depende deles. Então, assim, deixa eu ver se eu acho aqui os espíritos do Cristo para eu falar para vocês. Espíritos do Cristo. Tem mais perguntas? Bom trabalho, Ângelo. Depois você entra aqui para você ver, tá? Mas tira esse implante do Cristo aí crucificado, que falam que só ele é o Salvador. Se cada um for um Cristo aqui na Terra, a gente muda esse planeta, mas precisa dessa cura, tá? Deixa eu falar para vocês os espíritos do Cristo: pureza e generosidade, paciência, bondade, disciplina e conservação, diligência e humildade, tá? É isso que a gente tem que ir trabalhando o nosso ego negativo pra gente ir pedindo que essas casas, os espíritos do Cristo entrem, tá? Então, assim, não tem nada a ver com nova era se você quer ter abundância.
É que a gente tem esses implantes que a gente precisa curar, tá? A Dani tá falando, ó, isso, perfeito, convencem a gente da escassez e não da abundância. E a gente sempre fica dependendo deles, né? É sempre o que eu falei, né, Dani? É o medo e a hierarquia. É um dos controles mentais fortes aí por eles. Gente, a agenda tá desmantelando, a agenda tá caindo, né? E é isso. E a gente olhar e curar, e olhar e curar. Não é ficar igual o Ângelo tava falando, né? Na nova era. Ai, eu não vou olhar. Não, tudo é lindo, maravilhoso. E a gente saiu, que foi uma agenda que eles colocaram também, esses seres, né? Da gente sair desse modelo tão natural, né? Desse modelo de vida simples para um método, né, de consumismo desenfreado, de materialismo, né? Só material. E a gente saiu, né? Se afastou desse natural. É impressionante. Mas a abundância que eu falo, né? Quando eu falo essa consciência de pobreza e abundância, eu não tô falando de você entrar no modo de consumismo, tá? De vício. Aqui eu falo que você vai ter aquilo que você precisa. E todos têm direito de ter uma moradia, tem direito de ter uma comida, né, de viver bem ali. Eu não tô falando que você vai ser rico, milionário. Não, se isso vier naturalmente, né, beleza. Mas quando eu falo sair da consciência da pobreza, é entender que todo ser humano tem esse direito. Por base, num planeta que a gente tem aí evoluído, né, as pessoas têm a sua casa, têm o que comer, né, tem ali o ambiente harmonioso de vida, tá? A Dani perguntou aqui, se o planeta ascendeu em 2012, porque a gente não exatamente percebeu. Porque 2020 foi um ano de ascensão, me parece. Porque muitos acordaram, porque a Mãe Divina foi ativada, Dani. Em 2012 a gente conseguiu criar a matriz da 5ª dimensão no planeta Terra e também a 7ª dimensão aqui que não tinha. E aí toda a grade planetária foi sendo curada, né? Todas as linhas de tempos eram maquinarias artificiais que foram sendo desmontadas, tá? Foi todo um processo para que a Mãe Divina pudesse fazer a tua ascensão e libertação, e que foi em 2020, e também a gente teve agora a libertação do Rei Arthur. Também tem isso, tá? Que é o Santo Pai aí sendo curado. Por isso que a gente percebeu em 2020, porque a Mãe Divina foi ancorada, que é esse magnetismo, tá? O amor que esses seres não querem, porque eles querem o patriarcado. E aí, como você me perguntou, né? Por que tá destruindo todo mundo? Porque é a fonte de energia deles, para eles viverem, já que eles não têm alma. Então, eles pegam e começam a roubar a energia da alma das pessoas. E aí eles roubam através de abuso, de sacrifício de sangue, de tirania, de medo, de mortes trágicas, como eu falei, né? Essa matança em massa, onde todo mundo está vibrando no medo, no pavor, é uma fonte de energia para eles. Então eles entraram com isso tudo, né? Lógico, né? Eles não iam falar assim, vamos morrer de boa, não. Então eles começaram a criar essa agenda que está acontecendo agora, e por conta, né, dessa ativação da mãe, quando a mãe ativasse, muitos corpos, né, principalmente das mulheres, os homens também fazem ascensão, mas pra gente é mais fácil, começou a retaliação para isso não acontecer, porque aí não ia ter jeito, a gente ia sim fazer essa consciência do despertar, né? E o segundo motivo, que foi o que eu te contei lá, que se a gente não é dono disso aqui, ninguém mais vai ser, então a gente acaba com tudo. Tá? É isso. Então fique de olho, mas lembre, os seres benevolentes, os seres crísticos, até a energia de Deus, né, tá conectada. A questão é a gente sair dessa passividade, dessa submissão, pegar nossa vida, né, a nossa mente, né, quem controla a mente controla a alma. Eu repito isso aqui. Trabalhar tudo isso,
para a gente pegar nossa soberania e liberdade na mão e seguir, tá? Não é ficar sentado aí esperando um Jesus voltar. Pelo amor de Deus, Cristo salve a terra, Jesus volte, Deus salve, sendo que a gente não faz a nossa parte e continuamos com raiva, com ira, com dor. E importante aqui, ó, o Ângelo falou assim, ó, essa mãe seria bom para nós. Cuidado que a igreja criou a mãe escura, foi criada pela religião. Então cuidado com essas questões aí de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora não sei das quantas, várias Nossas Senhoras aí, né, Aparecida. Desculpa eu estar quebrando a crença de vocês, mas essas mães não é a mãe verdadeira, tá? Tanto que eu, Polly, fui para Fátima, em Portugal. A Dani tá em Portugal. Dani, eu passei muito mal em Fátima. E eu olhava para aquele pátio, eu falava, que patriarcado é esse? Né? Cheio de papas ali, aquelas coisas gigantescas de homens. E a mãe, né? Você vê a história de Nossa Senhora de Fátima, ela mandando as crianças se autoflagelarem. Aí eu falei, isso não é de Deus. Então, assim, cuidado com essa matriz também para não pegar vocês. E aí você me pergunta se essa mãe seria bom para nós, esse despertar da mãe. Sim, para os homens também, porque lembrando que vocês são a energia feminina e masculina dentro de vocês. Então conecte com essa Santa Mãe Divina, né? Com a Mãe verdadeira, tá? Conecta sim, vai te fazer muitas curas, né? Ó, a Dani falando, a energia de Fátima é péssima, é um consumismo puro, né? Muito dinheiro rolando e o patriarcado ali você vê ele bem forte, a tirania, né? E até essa questão dessa tirania da mãe, quem conhece, por isso que eu falo, gente, não acredita só no que eu tô falando aqui, vá pesquisar, vai sentir, né? E é isso, cuidado com essas agendas, tá? Conecta com a fonte sem intermediário, lembrando que você é filho e filha de Deus, né? Tenha o Cristo como um amigo, não como um ser superior a você. Um ser que você também pode estar junto, né, na mesma vibração. Só que é o que eu falei, precisa curar o ego negativo, precisa curar esses traumas e essas dores, para você ir ancorando as tuas mentes superiores. Se você ficar, você faz no negócio da tudo é bom, maravilhoso, tudo é encantador, tudo é... Não, a gente tem coisas para olhar, coisas para curar. E não é entrar como uma vítima, né? É você olhar para aquilo que aconteceu. A Dani falou muito isso, né? Você ser neutra, observador, curar isso, liberar isso e aí pedir esse ancoramento das casas do Cristo, né? E tentar viver com isso, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos curar. Então, o ego positivo é muito além do amor próprio, viu? Cuidado para não cair na arrogância. É muito tênue. É isso, gente. Tem uma meditação, acho que tá gravada aqui no meu Instagram, tá? Que eu limpo as casas da luxúria, do vício, da raiva, da ira, da ambição, da avareza, da inveja, do ciúme, da gula, do desperdício, da preguiça e do desencorajamento e do orgulho e da autoimportância. Então, anote essas palavras aí, na hora que eu encerrar aqui, vocês vão pro finalzinho do vídeo, anota aí que são coisas para vocês curarem em vocês, tá? E, de novo aqui, fica o convite do desafio aí, vamos ficar 30 dias limpando o medo, tá? Então eu convido vocês pra gente ir limpando tudo isso. Quem sabe nesses 30 dias aí eu coloco sobre o ego negativo, a gente fala mais sobre isso também, né? Porque não tem jeito, o medo tá dentro do ego negativo. Então a gente vai conversando sobre isso. Me chama inbox.
Ô Dani, eu vou te mandar, eu tenho essa meditação aqui no Instagram que eu fiz essa limpeza aí do desmantelamento desses implantes aí, tá? Mas quem tiver interesse para trabalhar esses medos, me chama em inbox ou no WhatsApp que a gente vai começar esse desafio, tá? Daqui umas 2 semanas, certo? O positivo, Mônia, que eu falei, são as casas do Cristo que você escreveu aqui. Trabalhar em você a pureza, a diligência, a paciência, a generosidade, a disciplina, a conservação, tá? A humildade. Então, esse amor incondicional que... Gente, sabe quem tem muito isso e que a gente vai trabalhar nesse desafio? A criança interior. Quando a gente olha para uma criança, né, para um animal, olha o amor incondicional que eles têm, não é? Criança, ela não vive como a gente, né? Nessa loucura que o ser humano adulto, eles vivem. Então, é isso. Gente, eu tô aqui pra vocês. Ative a criança interior aí dentro, né? Se conecta com a tua criança também, que tem muita cura. Então, assim, nesse desafio a gente vai olhar pra tudo isso, tá? Vamos viver no momento e vamos viver aí amando incondicionalmente. Obrigada para quem ficou aqui, para essa expansão de consciência. Estudem, vão atrás, busquem, né, a informação. Muito conteúdo aí para vocês. E se vocês têm dúvida de alguma coisa, me manda inbox, me chama. Tô aqui à disposição de vocês. E como eu falei pro meu noivo, eu cheguei assim num ponto que eu tô muito no serviço aos outros, tá? Tô aqui pra vocês, tá bom? Então um beijo grande, gente, fica com Deus, com essa energia, né? Essa síntese energética, essa integração do Santo Pai, da Santa Mãe e você como terceiro filho e filha, né? O Cristo Sofia de Deus aí, filhos de Deus, tá bom? Um beijo grande, boa noite. E a gente vai se falando. Tchau!